Estamos começando mais um WeArmCast, o podcast da WeArm. Esse podcast é para você que quer começar a jogar Airsoft ou para você que já joga, mas quer se aperfeiçoar, conhecer mais sobre o esporte e experimentar uma outra perspectiva. Esporte, entretenimento e imersão. Esses são os pilares da WeArm. Então, nós traremos isso também para o nosso podcast. E no episódio de hoje, Special Forces no Airsoft. E para falar sobre isso, nós temos aqui a presença do Roger. Fala aí, Roger. E aí, pessoal? Mais um episódio aqui com um assunto bem interessante hoje, hein? Arruda, Carlos Arruda, como vai? E aí, galera, beleza? Zero to Hero na área para falar desse Special Force aí, hein? GB. E aí, Rafa, beleza? Pessoal, beleza? Tema legal hoje, hein? O tema vai ser bem bacana. Falar um pouquinho mais sobre tática hoje. Fugir dos assuntos polêmicos, né? Já foram muitos. Boa. E para completar nosso time aqui, nosso convidado especial, Alex, do Shadows Airsoft Team de São José dos Campos. Fala aí, Alex. Fala, pessoal, beleza? Tranquilo? GB, você pode fazer a introdução, por favor? Beleza. Bom, o tema de hoje é Special Forces no Airsoft. Tá bem legal. A gente sempre fala aqui nos outros podcasts, vocês puderam acompanhar também, a gente falando sobre o não se leve tão a sério, né? E também falando sobre jogadores que se levam muito a sério. Mas também, aí hoje eu vou puxar um pouco a sardinha pro esporte, falar de uma coisa que é importante também, que é o seguinte. A gente vê muitos nos comentários do YouTube, dos vídeos, né, de Airsoft, o pessoal falar o contrário, que é a turma falando assim: se você tá jogando, você vê o vídeo de gameplay, por exemplo, o cara fala assim: se você quer jogar Airsoft, é melhor você se inscrever no exército e ir pra guerra de verdade do que ficar aí pagando de operador e tal, né? E eu acho isso bem ruim, né? Eu acho que é uma visão bem negativa que o pessoal tem de fora, que não joga Airsoft, e acha que a gente tá tentando fazer uma coisa que não é a nossa proposta. Então é bem comum isso daí. Não sei se você já viram isso daí também. Você já viu isso daí, né, pessoal? Não, com certeza, né? Com certeza. Às vezes as pessoas veem a gente com o loadout, né? E por que você tá fazendo isso? Você devia estar em tal lugar, então. Fica aquela visão meio errada do que a gente tá fazendo. Não entende que a gente tá numa brincadeira no esporte, numa diversão, e aí o cara aí faz o contrário. Ao invés da gente, como a gente sempre fala, né? Não se leve tão a sério. A gente não tá se levando a sério. Então, se a gente tá lá todo loadout, não significa que a gente tá propondo ser um profissional, né? Ou como eu tava conversando esses dias com o Alex, né? Eles usam uma metáfora muito boa, né? Que é o outro lado do muro, né? Como foi, Alex? Você falou, você definiu bem aquilo, cara. Sim. É que muita gente olha assim com o loadout completo e tudo mais, né? As pessoas acham que a gente deveria, principalmente, fazer concurso público. Eu não sei de onde eles tiram essas coisas, mas tudo bem. Porque... É verdade. Faz concurso pro exército lá, vai pra aeronáutica, vai não sei o que lá, vai combater de verdade. Não Desse é jeito. nossa proposta. E quantas vezes eu já ouvi isso daí, cara? Pô, se você quer mexer com armas, vai pro exército, vai pra Polícia Federal, presta concurso, que é isso, que é aquilo. Eu acho o seguinte, que o nosso mundo, ele é diferente do armamento real, mas ambos em paralelo. Por quê? Uma coisa que a gente tava conversando, né, GB, é que muitas vezes, muitas adaptações, né, a gente tira certas forças policiais mesmo em treinamentos, né? Isso aí é inegável. Você pega assim, por exemplo, o Fireteam, né? O Fireteam é lá da US Army, a SMC, o Squad, algumas movimentações, organização, né? Sim. A gente puxa assim algumas coisas, mas isso não significa, né? É aquilo que a gente sempre fala. Não significa que o que a gente faz aqui no Airsoft é aplicável na situação real. E nem a da situação real também é aplicada no Airsoft. São dois lados do muro, como você falou, né? Isso, são dois lados dois pontos totalmente diferentes, né? Embora, né? Algumas coisas conversem, né? Sim, embora algumas coisas acham, tipo, serem semelhantes, mas são totalmente diferentes, entendeu? Sim, tem seu lado de semelhança ali, principalmente, vamos assim, a começar pela parte estética, né? Esteticamente falando, uma arma de Airsoft uma arma de Airsoft ela é parecida externamente com um armamento real, mas não é igual, são coisas diferentes, né? Nunca. Totalmente diferentes, né? Então, embora parece, mas não é. E aí o pessoal cria essa confusão, que às vezes até atrapalha o nosso esporte, porque toda essa discussão às vezes de questão de arma de fogo e tal, resbala um pouco no Airsoft, que não tem nada a ver com esse tema, né? Nem é nosso esporte, né? Tiro esportivo, né? Ou armamento como para uso real, né? São aplicações diferentes, né?
A nossa ideia aqui é de se divertir com equipamento que, no máximo, né, é uma bolinha que sairia de 6mm que, pô, não vai machucar ninguém, né? Vai doer um pouquinho, mas não vai machucar gravemente, né? Então, cara, pra mim, o que pega desse tipo de pensamento é quando o cara olha assim e fala: você tá fazendo cosplay de soldado. Cara, tô indo pra uma festa fantasia. Sabe o que pega? É que, assim, o nosso esporte, ele precisa de certos equipamentos e parte do esporte é a imersão, cara. Então, assim, exatamente. A gente tem um simulacro de arma real, mas a gente não tá com o uso de arma real ou sequer com a filosofia de. Principalmente a gente, quando tá falando de milsim, que a gente fala que o foco é a missão, e às vezes a gente nem dispara, mas só que a gente tá naquela imersão e é a nossa ferramenta, é o nosso equipamento do nosso esporte. Pô, você não vai jogar basquete sem ter uma tabela e nem uma bola de basquete. Você pode até usar uma bola de futebol, mas se não tiver uma tabela, uma cesta, cara, você não vai jogar basquete. Então a gente precisa desse simulacro e às vezes o pessoal confunde, na minha opinião, tá, galera? Assim, é por não conhecer o todo do airsoft. Porque você vai pegar alguns vídeos de gameplay, realmente, o cara vai dar a impressão que é mata-mata e os caras saem no tiro louco lá. Outros você vai ver que os caras ainda se movimentam, tem missão, tem uma coisa ou outra que vai dando técnico, preâmbulo, né? Técnico, exato. Porque, GB, eu vejo assim, cara, com esse projetinho do Zero to Hero, quando eu mostrei a minha arma, expliquei o que realmente era, quando eu mostrei o meu loadout, o pessoal comprou a ideia, porque passaram a entender o que era o Airsoft. Mas hoje você tem uma visão superficial que acaba levando esse tipo de confusão que a gente está comentando aqui. Isso é importante. Sim. E assim, olha só, usando até a comparação que você falou do basquete e tal, né? Por exemplo, Fórmula 1. Você tem um jogo de Fórmula 1 no videogame, né? Você tem um simulador no computador de Fórmula 1. Você pode, na sua casa, ir lá e montar um setup lá que simula o carro de Fórmula 1. Pô, pra quê? Pra brincar, pra se divertir, pra ver aquela imersão, comprar uma tela gigante, né? Pra fazer uma corrida de Fórmula 1 no jogo, no simulador. Né? Seria a mesma coisa de chegar pra esse cara e falar assim, se você quer pilotar um carro de Fórmula 1, vai lá e começa a treinar e entra pra Fórmula 1 de verdade, porque isso daí que você tá fazendo é nada a ver, sabe? É a mesma coisa, né? Ou o cara que... A gente até conversou sobre isso daí também, Arruda, o simulador de voo, né? Fazer um simulador de voo em casa, né? Fazer um cockpit de F-16, no A10, né? Pô, isso é uma brincadeira. O cara que vai ali na casa dele e monta um cockpit de um A10 pra jogar um jogo lá, DCS, por exemplo. O DCS, que é um super simples. Nossa, DCS com óculos. Cara, virtual. Aí você chega lá e fala pro cara assim, não, se você quiser, você deveria fazer concurso lá pra Força Aérea Americana pra você pilotar um A10. Pô, mas não quero, eu quero brincar aqui na minha casa. Então é a mesma coisa que eu vejo no Airsoft. Né? Às vezes o contrário, o cara é ex-piloto e monta um simulador de voo pra se divertir. Sim, por quê? Porque é outra proposta, né? Uma proposta não é de trabalho, é uma proposta de brincadeira, de diversão, de relaxar, né? De encontrar os amigos, de ter um hobby. É diferente a proposta, não tem nada a ver. E também, eu tenho certeza também que se eu montar um cockpit de uma 10 e brincar lá no DCS, brincar que eu falo assim no bom sentido, né? Sim. Eu tenho certeza que isso eu posso ficar 10 mil horas jogando no DCS. Na hora que eu pegar uma 10 de verdade, eu não vou ser um piloto de A10, porque eu fiquei 10 mil horas no DCS. Exato. Você não vai ser, né? Assim como também se eu jogar Airsoft 10 mil horas, não significa que eu pode me mandar para o Afeganistão que eu resolvo. Resolvo nada, não sei nada. Né? A gente treina pro Airsoft, para aquele ambiente, para aquela situação que é completamente diferente. Mas nem o exército americano conseguiu resolver em 20 anos, você vai resolver? Pois é, mas exatamente. Então, assim, exatamente. Aí a gente fala. A gente vai resolver isso aí. Estamos trabalhando pra isso. A gente já falou dos caras do Airsoft que acham que vai resolver, né? Que tem uma galera que se leva muito a sério, né? Mas agora estamos falando da galera externa que cobra da gente o que a gente não quer ser, que é exatamente isso. Né? Isso é verdade. Então a gente também tem que ter os dois. Eu nunca sonhei em ser um policial federal, só pra você ter uma ideia. Então, essas coisas assim, cara. E aí, assim, explicando um pouco dessa pretensão, então a gente vai falar sobre o Special Forces no Airsoft, né? Então, assim, esse Special Forces a palavra é a mesma usada para o Special Forces de verdade, mas aqui a gente tá num tom leve, tá? A gente tá usando a palavra com outro sentido, significado, significante. Então a gente vai tentar definir aqui o que é um Special Force dentro do Airsoft, dessa realidade nossa, da nossa brincadeira.
brincadeira. Não é uma pretensão nossa de ser o verdadeiro Special Force, mas ser dentro do nosso esporte. Então aí tem alguns tópicos pra gente conversar e eu vou falando e a gente vai discutindo eles, né? Fiquem à vontade. Então começando assim, ó, os jogadores das Special Forces do Airsoft são definidos pelo seu alto nível de treinamento e proficiência, equipamento acima da média e pelo fato de que normalmente recebem as tarefas mais difíceis que exigem maior julgamento e habilidade de tomada de decisão, sem mencionar a capacidade de jogo. Então é uma definição que eu coloco aqui pra vocês, não sei se vocês concordam ou não. Cara, quando eu crescer eu quero ser isso aí, velho. Você falou de forma tão contundente aí, GB, que cara, quando eu falei assim, eu olhei aqui, eu tenho uma Netune. Não, deve ser outro cara. Deve ser o Alex. Deve ser o Alex. Eu acho... Cara, eu já passei por situações assim já, viu? De tentar resolver uma coisa que um squad antes não conseguiu. Mas Special Force, assim, pra mim é meio bruto a gente falar, porque geralmente, né, principalmente com o meu time, a gente treina muito até. Acho que agora que a gente deu uma paradinha, mas a gente já tá começando a voltar já. E a maioria dos meus amigos, porque você não pode falar operador, tá ligado? Você fala operador, você já começa. A maioria dos meus amigos, eles realmente, cara, tem os equipamentos certinho, tudo regulado, pra poder fazer as missões, né? Então, eu não sei como é que é o equipamento acima da média, porque eu tenho uma Mamba da SRC, eu tenho uma Predator, eu tenho... Bom, não sei se é equipamento acima da média. Pra mim, até hoje, nunca falhou, graças a Deus. Eu acho que disso tudo que a gente falou, eu acho assim, é difícil a gente separar muito essa questão do equipamento, porque é muito parecido. Por mais que você tenha uma egg um pouquinho mais cara ou uma mais barata, eu sou mais da visão, eu tiro um pouco de fato essa diferença, essa questão do... esvazio um pouco essa questão do equipamento, mas eu foco na parte do treinamento e proficiência. Eu acho que isso é mais importante. Eu já vi jogadores serem muito bons com equipamento muito barato, jogadores serem muito ruins com equipamento muito caro. Sim. Então eu acho que assim, eu só esvazio essa parte assim do equipamento. Acho que o equipamento tem que ser um equipamento que cumpra o papel dele, sabe? Pode ser um equipamento mais barato, equipamento super caro, mas assim, a questão é, você tá treinado e tem habilidade, tem proficiência, tem um time coeso para isso? Você conhece seu equipamento, né? Eu acho que começa tudo por aí, né? Entendeu? Sim. Você conhece, você sabe muito bem que, por exemplo, uma semana antes, eu e minha equipe, a gente faz a aferição de todo o equipamento, entendeu? Ver se tá tudo certo, ver se os dots estão certos, entendeu? Pra gente não ter problemas dentro de campo mesmo, pra poder cumprir todo o papel, né? Todo enredo, né, que a gente faz. Sim. Isso daí já é preparação mesmo, né? Pois é, até complementando isso daí, ó, jogadores das Special Forces, né, no Airsoft são considerados funções avançadas, devido ao fato de exigirem mais sutileza e habilidade para jogar em comparação aos outros jogadores, principalmente por causa do fato de que recebem tarefas difíceis e raramente trabalham em algo maior que um elemento do tamanho de um squad. E eu até afirmo, e se for menor, melhor ainda. Se for um fire team, melhor ainda. Aí vem complementação. As unidades de Special Forces requerem paciência e equilíbrio para jogar, especialmente quanto à furtividade, que é o elemento da missão. Eu achei interessante, viu? Achei interessante. Eu achei interessante até, GB, você colocar, complementando aí, acho que quando você assume o Special Force, eu acho que eu gostei disso que o Alex falou, né? Que eles se preparam uma semana antes, afere o equipamento, vê todo o red dot, roll-up, por aí lá vai. Quando você faz isso, é porque você realmente está levando a sério o seu esporte. Porque você tem essa preparação. E quando você chega em campo, eu falo porque eu, pelo menos, fiz isso, levei isso muito a sério no nosso último evento lá de 30 horas, cara, que é realmente o foco na missão. Não é você sair, e eu vi, né, uma turma que simplesmente abandonava a missão e saía para rushar. Cara, nada contra, Sim. É o deles. Mas eu acho que pegando aí o contexto que você colocou daqueles amigos que levam a sério o esporte, que jogam juntos, cara, eu acho que foco na missão, você já começa, treinamento, foco na missão, e essa capacidade técnica, novamente citando aí o Alex, que o pessoal exercita, cara, eu acho que você já pode ter ali uma pontinha de Special Force, porque você tá levando a sério o seu esporte, você não tá indo lá para debandar, fazer o seu, pelo conjunto, pelo exército, pela missão, pela Sim. operação como um todo. Eu
acho que isso faz uma diferença para aquele que está entrando na Special Force. Eu acho que o que leva mais a você ser considerado Special Force, na minha opinião, tá? É esse foco em você estar ligado na missão e não simplesmente vou sair, vou correr sozinho. Como tem um time inteiro, cara. Tem uma função cirúrgica, né? Tem uma função cirúrgica. Isso é legal, então, função cirúrgica. Então você função cirúrgica é legal. O objetivo, o foco tá na missão mesmo. Então esquece pontuação, derrubar não sei quantos oponentes, isso tá em segundo plano, né? O foco é a missão e resolver problemas, né? Cirúrgico. Isso aí. Exatamente. Esse é o diferencial, né? Aí talvez eu falo, ser acima da média nesse ponto. Resolver aquele quebra-cabeça que os outros não conseguem resolver. Não podem resolver ou não têm a habilidade necessária para resolver. E aí você entra com uma equipe que, essa daqui garante, meu. Isso aqui eu vou dar para ela o osso duro e ela vai roer. Ainda nesse sentido, GB, às vezes a coisa não é nem tão complexa, né? Não são nem muitas peças desse quebra-cabeça que essa equipe vai resolver. Às vezes ele vai resolver uma pecinha só. Só que a complexidade que existe para que ele resolva apenas essa pecinha, esse caminho que ele vai percorrer até chegar lá, essa alta complexidade que ele vai enfrentar até lá e tal, daí a gente pode colocar o modo furtivo, né, o modo mais stealth, né, mais silencioso de chegar, sair sem causar muito problema, né. Então isso caracteriza uma equipe de Special Forces, assim, que pode atuar numa missão que seja simples, por exemplo, sei lá, tirar um cara de algum lugar. Tá? A escolta então, que a gente fez lá na nossa última operação, que era a escolta de um hacker, evitando a todo custo levar tiro. Sim. E aí esse caminho que você vai percorrer, esse caminho que você vai fazer, pode exigir um nível de complexidade muito maior. Você pode não ter que ir pela estrada, né? Você vai ter que ir para um ambiente diferente, você vai ter que passar por trás de forças inimigas, por exemplo, evitar elas de uma forma, evitá-las, né, de uma forma silenciosa e estar preparado para se o barraco pegar fogo, né? Complementando o que a Ruda falou evitando levar tiro, mas também evitando, né, disparar, né? Exatamente. Você vai no super silencioso, né? Você vai no super silencioso, mas para evitar qualquer tipo de contato, mas se esquentar a pista, tem que estar a risco, né? E, cara, foi o que aconteceu nessa última missão, que a gente levou o hacker, nosso fire team foi todo dizimado, só ficou eu e o hacker, a gente teve que achar uma rota alternativa, o pau quebrando do lado e a gente andando pela orla da estrada. Quando a gente chegou, o comandante deu a missão de volta, da gente fazer todo o caminho de volta por dentro do CQB, onde o pessoal do Mossad buscou a gente. Cara, assim, a gente deu resistência, mas os caras foram fantásticos, assim, os caras varreram o CQB ali com a técnica, vou dizer pra você, apesar de ter morrido, eu gostei de ver o que os caras fizeram, ficou bonito, velho, ficou bonito. Mas, cara, o objetivo era justamente esse, era a gente ir furtivamente, esperar te dar o horário, cumprir a missão e voltar sem ninguém ver, e não deixou de ser divertido, até ser varrido pelo Mossad foi divertido. Boa. Deixa eu aproveitar agora e fazer uns recados aqui antes de continuar. Vamos lá. O YARMcast ele é apoiado pela YARM Store. Então acessem yarm.com.br, a loja do YARM. Lá vocês encontrarão AEGs, GBBs de excelente qualidade e acabamento. Entregamos para todo o Brasil via Jadlog. Melhor preço, podem comparar, só comparar. Entrem, vejam todos os modelos, linha praticamente completa da PS. O YARMcast também tem apoio da YARM Academy. Acessem yarmacademy.com.br. Lá vocês conhecerão o curso O que você precisa saber para jogar Airsoft. São 6 módulos, mais de 50 aulas, bônus exclusivos, acesso vitalício por apenas R$ 119,90 em até 12 vezes. O curso ele não é uma série de vídeos, né? É a entrada para a comunidade YARM. É uma comunidade formada por jogadores que falam a mesma língua. Então acesse yarmacademy.com.br. O curso O que você precisa saber para jogar Airsoft. Legal? Pode continuar, GB, por favor. É muito comum ver jogadores assumindo esse papel, né, de Special Forces, mas sem ter essa compreensão clara que é o Special Forces, né, qual que é o seu uso real, né, dentro do Airsoft, obviamente. Geralmente porque é um papel que é visto como uma coisa legal, né, é um papel super legal, Special Forces, tem a questão do status também, e geralmente quando a pessoa entra nessa vibe, nesse papel, né, o resultado geralmente é muitos Special Forces abatidos em campo com o paninho vermelho na cabeça, desvirtuados
desvirtuando completamente o que era, né, a função Special Force. Eu acho que nesse ponto aí falta aquele pouquinho de entendimento conceitual, né? Vou confessar pra vocês que quando a gente cumpriu a missão, eu pensei assim, agora o comandante vai colocar outra pessoa, outro time pra levar a galera. Meu irmão, quando ele falou que era a gente, deu aquele frio na barriga, ter que voltar tudo de novo, e toma de comer bebê. A Ruda já achou que ia cumprir uma missão e ia sentar e tomar um coco gelado na sombra. Mas cara, mas aí jamais, né? Aí jamais, né? Olha, eu lembro assim, eu não sei se você estava na Kosovo 2. Ô, Roger, você estava na Kosovo? Eu não tava. Não tava? Ninguém que tava na Kosovo? Eu tava só na primeira. Cara, eu lembro da Kosovo 2, que foi lá em Araçá também, campinho maravilhoso de se jogar. Nossa, principalmente no verão. Aquelas fardas, nossa. Ai, viu? A virilha faz até um suco, sabe? Eu lembro que a gente, para aquele jogo, a gente já vinha se preparando, acho que uns 3 meses antes, só pra você ter uma ideia. Eu vim treinando no final de semana incansavelmente com a minha equipe, porque a gente sabia que a gente ia ter que buscar artefatos, né? E eu condicionei todo mundo a isso, né? Eu condicionei todo mundo a fazer treinamento, a fazer corrida, pedalada, não sei. O cara, eu sei que teve cara subindo em bananeira, tá ligado? Porque tava com raiva daqueles caras lá já, por conta da primeira, entendeu? E eu lembro que a gente foi buscar um acionador que tava atrás do exército inimigo, cara. E quando a gente recebeu essa missão aí, eu falei assim, de duas uma, ou eu planejo minha rota pra poder ir, que é o que você tem que fazer. Primeiramente você tem que ter inteligência, né, pra poder ser o tal do Special Force, né. Primeiro tem que ter inteligência, saber pra onde você vai e como você vai, entendeu? Boa. E como você vai. Eu acho que e depois ainda como você volta, né? Com certeza. Porque a missão só acaba. A missão acaba quando você volta, todo mundo são e salvo na base, né, do ponto de partida, né? Com certeza. Eu me lembro, cara, de eu nesse dia, ter pego o artefato sem dar um tiro. Sem dar um tiro, a gente pegou o artefato pra trazer pra nossa base pra poder terminar de montar a bomba. E aquilo dali, cara, foi uma coisa randômica já nossa, né? Já é uma peculiaridade nossa, a gente saber se movimentar no mato e tudo mais, entendeu? Comunicação mínima e tudo. Eu exigi tanto da minha equipe nesse jogo que eu... Os caras olhavam pra minha cara e falavam assim, eu não sei o que tá acontecendo com você, cara, mas a gente tá vivendo até agora, então vamos continuar. Acabou o jogo, o Alex era o único na Shadows. Acabou o jogo, então, mas aí foi por conta de uma emboscada, cara. Você acredita que a gente caiu numa emboscada? E a contra-inteligência não viu essa contra-emboscada? E eu tomei no cu lá. E realmente, cara, meu time morreu e eu fiquei, cara. Como é que você sabe disso, Roger? Ué, eu assisto as lives, né, mano, das operações e tal. Mano. Eu vejo das coisas. Não... Roger fez dever de casa aí, velho. Pois é, tô vendo mesmo. Não, e isso, até pra complementar o que você falou, olha só, os jogadores, tá aqui no roteiro, os jogadores Special Force costumam ser os que estão atrás das linhas adversárias, seja reconhecendo o campo, seja abatendo um alvo específico ou fazendo uma missão específica. Então é isso que você falou, né, a capacidade de você entrar receber uma missão, entender a missão, o que você tem que fazer, traçar a rota, o caminho até o ponto de missão, fazer o retorno, né? Fazer a reverter, né, o caminho, né? E obviamente não ser abatido, de preferência, ninguém do time ser abatido, evitar entrar em confrontos, eu acho que é importante. Eu acho que sua missão, por exemplo, é pegar o artefato, é para pegar o artefato. Se você teve que de qualquer forma ali trocar disparos ali, tiros com o adversário, é porque alguma coisa talvez não tenha sido tão bem executada. Então, nesse sentido, eu achei bem bacana o que você falou, vocês conseguiram fazer a missão, teve a emboscada, faz parte também do jogo, né? Mas a ideia... Não tem o glamour, né? Tem que ter uma emoção também, né? Senão... Tem que ter uma emoçãozinha, você tem que colocar o paninho vermelho lá. Senão não tem graça, né?
Tem que valer a pena, né? O pano vermelho, Porra. pelo menos uma vez. Uma coisa interessante que você citou aí, GB, que você falou, né? Todas essas características aí do Special Forces, né? Calcular o caminho de ida, o caminho de volta, né? Uma das coisas importantes também que essa pessoa que vai estar, né? Esse squad leader, esse fire team leader, ou o próprio líder mesmo do exército, né? O comandante tem que ter em vista, né, tem que levar em consideração, são as intérperes que pode acontecer, né, no meio desse caminho, né? Então, por exemplo, a nossa Special Forces pode ficar presa atrás da linha inimiga sem conseguir se movimentar para nenhum caminho. Então, a gente tem que pensar sempre como sair desse modelo, né, de travamento. Isso é muito importante também para quem está liderando quem está comandando essa força, né, de ação, para que saiba também como conseguir contornar os possíveis problemas que podem acontecer no meio do caminho. Como reverter, né? Afinal de contas, se você é um Special Forces e você vai estar atrás das linhas adversárias, você inevitavelmente terá que se virar. Exatamente. Imagina, não dá pra pedir pra alguém resgatar os Special Forces, né? Só fazer uma missão aqui. Comandante, uma missão, pessoal. Quem se habilita aí? Os Special Forces estão encurralados. Alguém tem que lá salvar ele. A preferência é voltar vivo, né? Exato. Mas, em todo caso, volte morto. Vamos fazer uma extração da extração. A extração da extração não existe. Extração, né? Mas teve uma coisa que você falou aí, Alex, que é bem interessante. Você falou que você treinou muito com o seu time, né? Esse ensaio, né, da situação é bem legal. Pegando um pouquinho dessa questão da realidade, pra gente, né, ter esse link com a realidade e puxar um pouco pra brincadeira aqui, né? Eu tava assistindo o filme lá da caçada ao Bin Laden, e aí a inteligência conseguiu descobrir a casa do Bin Laden. Você vê no filme os detalhes disso daí, né? Eles descobrem qual é a casa do Bin Laden e conseguem inserir lá uma pessoa como médico, eu acho, para entrar lá e atender as crianças lá da casa, as mulheres. Só que esse médico, na verdade, é um espião, e aí ele acaba identificando toda a casa, feito todo o mapeamento da casa, aí ele passa pro pessoal da inteligência, que pega esse mapeamento e constrói um cenário. E, se eu não me engano, o pessoal lá, os SEALs, eu não sei qual foi a equipe lá, o Team Six, né, SEALs, eles ficaram quase 6 meses ensaiando. Eles tinham a planta da casa, eles refizeram a planta da casa, o ambiente inteiro, refizeram a casa, lá nos Estados Unidos, sei lá onde foi na base deles, e ficaram treinando, ou seja, treinando por onde que eles iam entrar, por onde que eles iam sair. Então foi uma ação calculada nos seus mínimos detalhes, literalmente passo a passo. Então essa preparação toda, né, aí eu acho que entra essa ideia, não é um improviso, né? Às vezes o pessoal acha que o cara, vamos puxar um pouco essa ideia da realidade, acha que tem uma capacidade e uma habilidade de se virar assim também, meio MacGyver, sabe? E não é isso daí, pelo contrário, é a capacidade de se planejar e executar uma coisa dentro do planejamento com o máximo de maestria possível. E assim, improvisar o menos possível. É porque assim, pelo meu conhecimento, né, eu planejo tudo nos mínimos detalhes. E o improviso é aquilo que você, por exemplo, não conseguiu prever, que é o que aconteceu ali de fato na hora, entendeu? Eu acho que o improviso, ele é bom, né, nessas situações, mas não como vamos dizer, como uma solução, mas sim uma rota de fuga pra você, entendeu? Nunca pode ser uma solução o improviso. Sempre planejar, fazer, você tem que conhecer muito bem as peças que você tem, principalmente dentro do seu time, pra você poder manejá-las dentro do campo, entendeu? Com essa mentalidade, você traçando todas essas rotas e tudo mais, nada que eu não tô falando pra você que a repetição não gera perfeição, muito pelo contrário. Mas aí é praxe. Quanto mais você repete uma ação, mais você vai saber, né, como lidar com certas situações em caso de qualquer coisa, né, que aconteça durante esse percurso. Mas é só até ali, até onde você conhece, certo? O improviso é o que você não conhece, né, cara? É o que aconteceu, né? É o inevitável. Exatamente. É inevitável. E aí, em cima do inevitável, você usa o quê? A sua experiência, Sim. sua consciência situacional,
né? A capacidade que você sabe que você tem, que sua equipe tem, e aí em cima disso daí você fala, não, como uma coisa fugiu um pouco fugir do plano, e é óbvio que todo planejamento vai ter as suas arestas, o mundo não vai girar da forma como você planejou. Por exemplo, você pode treinar o quanto você quiser, mas você não sabe aquela velha frase, né? Você combinou com os russos, né? Quer dizer, combinou com o adversário o que ele vai fazer exatamente? Não, então ele vai te propor situações que você vai ter que ali taticamente desenrolar. Mas você tem um plano, né? Você tem um guia para seguir. Isso é importante. Você acho que se não preparou. Só um guia, né, GB? Não só um guia, mas como o Alex falou, ele se preparou. Então, assim, você tem a confiança na sua técnica, vamos colocar dessa forma. Porque se você pega uma situação que, obviamente, né, que é uma situação adversa, ou você tem uma condição de lidar com ela, seja tecnicamente, mentalmente, ou um planejamento, o fabuloso plano B. Cara, se eu não posso vir por aqui, eu vou por ali. Mas porque eu estudei. Porque eu estudei o terreno, porque eu estudei o CQB, porque meu time tem técnica, a gente sabe se movimentar aqui dentro da mata, sabe se movimentar dentro do CQB. Então eu acho que a preparação técnica, ela acaba sendo um diferencial. Porque você pode ter um time que pode andar muito bem linear. Aí você coloca um evento adverso, é um time de 5, 3 ficaram pelo caminho. Cara, acabou a missão? Não, esses 2 vão ter que se apegar em alguma coisa para chegar até onde der, ou até mesmo cumprir a missão, né? Eu acho que aí você já tem o Special Force, eu diria já embasado por conta da técnica que você carrega. Teoricamente, o GB, eu lembro, cara, que nessa Kosovo 2 aí, eu tinha visto um vídeo do Joko Willink, não sei se vocês conhecem. Não. Eu não. Porra, vocês estão perdendo, hein? Depois manda no zap lá. Vocês vão entender, cara. Pega a história de Joko Willink lá, sobre um ex-Navy SEAL, que hoje ele faz umas palestras e tudo mais motivacionais muito boas, cara. É uma coisa surreal, tá ligado? E eu lembro que quando ele entrou nesse vídeo, né, assistindo dele, ele se preparou tanto, né, porque ele era um Navy SEAL, ele se preparou tanto para uma possível guerra, sendo que os Estados Unidos não estavam em guerra, mas ele se preparou tanto que no dia que entrou em guerra com alguém em algum lugar do Afeganistão, eles venceram, cara, porque ele preparou todo mundo junto, ele preparou mente, preparou corpo, preparou uma parte de coisa, cara. E nesse dia, eu tava inspiradaço nesse cara, velho, porque eu falei, eu vou chegar naquele jogo, eu vou tentar decidir a partida da 2 horas, mas não, cara, eu me preparei antes mesmo. Eu pensava assim no início, entendeu? Por conta da lambada que a gente tomou no primeiro jogo. Mas depois eu vi, cara, que com planejamento, com ações, né, de dentro em campo, a gente conseguiu se desenrolar muito bem, cara. Isso foi ótimo, perfeito. Mas Joko Willink, vou até colocar aqui pra vocês dar uma olhadinha quem foi esse Manda cara. Manda no zap. Algumas diretrizes básicas dos Special Forces. Então eu vou falar as diretrizes e vocês comentem. Liderança de pequenas unidades, preferencialmente Fight Team. E julgamento e iniciativa individual são essenciais. As equipes de forças especiais, as Special Forces, são confiáveis para tomar decisões difíceis quando tudo está em jogo. Cara, complexo, velho. Meu Deus, GB. Complexo isso, cara. Teve um silêncio, assim, pra poder absorver um pouco o que tava rolando. Pra dar uma ruminada na ideia, né? Foi Não pode ter insegurança, né? É bem claro. Primeira coisa, liderança de pequenas unidades. Julgamento e iniciativa individual são essenciais. Isso é importante, Special Force tem que ser unidade pequena. Fight Team, 4 pessoas. No máximo um squad, mas pense, se você vai se movimentar de modo furtivo, se você vai atrás dos adversários, se você é uma pessoa você vai ser discreto na sua ação, não adianta ser 30 pessoas caminhando pelo campo, né? Porque chama muita atenção. Tem que ser uma equipe pequena. Não tem jeito. Concordo. E se ela é pequena, ela tem que ter a iniciativa dela ali, a capacidade de iniciativa, ou seja, de tomar decisões, tem que ser muito apurada, né? Apurada e aplicada também, né? Exatamente. Porque se não for, ferrou. Uma equipe com liderança fraca, pouca iniciativa, não é melhor do que as outras equipes. E uma equipe convencional não é adequada para as atribuições típicas do Special Force. Forte, né? Forte demais, cara. Meu Deus.
chacoalhada, hein? Isso é dolorido. Nossa, eu vou até anotar aqui que eu vou rever o meu treinamento. Coitado dos seus... E assim a Shadows virou o time de uma pessoa só. Que nada, graças a Deus, os meus compatriotas de time estão sempre comigo, graças a Deus. Cara. Eles gostam também. Eles adoram, cara. Quando pega o Alex sangue nos olhos, os caras falam, nossa, isso que a gente quer. É igual no comando, meu. Quando pega eu e o Roger lá, que a gente fica fazendo a gente planeja tudo nos mínimos detalhes e tal. O pessoal não entende, cara. Tem o pessoal que não aguenta, né? Não, mas, né? Parece dois doidos. Esses dias eu mandei pro GB uma planilha, né, GB de S2 aí pra organizar a equipe e tal, um esqueleto de planilha. Putz, mandei isso, sei lá, era bem tarde da noite, assim, tá ligado? Era um negócio, tipo... Ele falou assim, cara, você ficou até agora fazendo isso? Eu falei, não, peguei um modelo na internet. Tava modelo, assim, das 4 da tarde às 9 da noite, fazendo o modelo. Baixando o modelo. Baixando o Excel. A missão vem em primeiro lugar. Olha, isso aqui é top, hein? Acertar muitos adversários não tem sentido se o seu objetivo principal não for alcançado. Ser uma unidade de Special Force geralmente significa que você tem que gastar mais tempo evitando, se esgueirando pelo adversário do que realmente lutando diretamente contra ele. Se tudo que você quer são tiroteios e contagens de quantos você acertou, as unidades das Special Forces não são para você. Exatamente. Nossa. Isso aí. É entrar num jogo full de bebê e sair full de bebê, né? Exatamente. Com um tiro de disparo pra ver se a arma tá funcionando. E digo mais, só entrar com 300 bolinhas. Exato. Com certeza. Só entrar com 300 bolinhas. Sabe uma coisa que, assim, pegando aí o que o GB tinha falado, essa filosofia, né, que o GB filosofou bonito aí nos dois temas, né? Mas eu acho que uma das coisas que colabora para nascer o Special Force, além de tudo isso que a gente falou, da preparação, da técnica, obviamente de entrar com o mindset, com o foco na missão, para evitar isso, né? De entrar com 300 bolinhas e voltar vazio, ainda pedir o mega emprestado dos amigos, né? Nossa. Cara, eu acho que uma das coisas essenciais para que nasça, ou então para que você interprete o Special Force, eu acho que é a própria organização do Exército, viu, GB? Porque, vou colocar o último que a gente teve. Eu acho que a organização ajudou para que o Squad Echo pudesse, com os seus 3 Fireteams, poder agir em alguns pontos realmente como Special Force. Mas porque foi criado pelo comando o interesse de que as missões acontecessem de forma ordenada. Porque se você pegar, na minha opinião, tá, pessoal? Se você pegar um exército onde o comando ele quer sair e ganhar na força, dificilmente mesmo, vou colocar o exemplo do Alex aí, que treinou pra caramba, o time dele altamente engajado, mas se o comando não coloca ele em missões onde esse engajamento, onde essa técnica, onde essa filosofia não pode ser usada, assim, cara, vai ali pro meio do campo e atira em quem se mexer. Eu acho que ele acaba matando o papel do Special Force. Você tem um time, de novo, pegando aí o que o Alex falou. Cara, os caras treinaram por 3 meses. Aí você chega, pega um comando que tá desorganizado, que não tá com foco na missão, que acha que vai ganhar na força bruta. Cara, diminui o esforço do Shadows. Assim, simplesmente diminui e o cara não consegue usar toda a técnica e todo a vocação do time, né? Porque o time tem uma vocação, né? É normal, tem time que é mais defensivo, tem time que é mais ofensivo, tem time que é mais furtivo. Então você tem que saber aproveitar a vocação de cada time, né? Isso é importante. E assim, cada um tá lá pra se divertir, né? Do seu modo. Então assim, por exemplo, se o Shadows é um time que é mais furtivo, curte essas missões, legal, se você entregar essa missão pra eles, eles vão curtir. Agora chega pros caras e fala, sua missão vai ficar fazendo defesa aqui. Puta, meu, que saco, né? Eu não vou então. Exatamente. Agora, tem time que gosta de ser mais defensivo. Adoro missões defensivas. Porque tem, cara. Todo jogo o jogo é uma mistura de ações ofensivas e defensivas. E esse Special Forces é o que foge disso daí, né? É o ponto fora dessa curva de ações ofensivas e defensivas. Por isso que a gente fala, o convencional, ele tem uma função importante ali no jogo, né? O jogador, vamos falar assim, os times mais convencionais. Ou seja, esses times que atacam e defendem pontos
massivamente e tal, que faz aquela ação de choque mesmo, de pressão em cima do adversário. Mas tem os Special Forces do jogo, e eles têm que ser bem aproveitados da forma certa. Isso eu concordo. E senão... Senão fica todo mundo é igual, quer dizer, é igual jogador de futebol. Você tem um cara que é atacante, tem cara que bate falta. Você vai pegar o cara que bate falta e vai pedir pra ele não bater a falta, e outro cara que é, sei lá, o cara nem é batedor de falta, vai pedir pra ele bater a falta. Pra quê, né? O cara que é mais driblador, você vai colocar numa posição do campo que ele vai aproveitar essa habilidade, né? Não vai botar o cara pra ser zagueiro, entendeu? É mais ou menos assim, você tem que respeitar a vocação de cada um, assim como no futebol ou no basquete ou qualquer outro esporte aí, você tem a habilidade individual que é aproveitada, né? Eu acho que foi no grupo de Pripyat, né? Que eu mandei o treinamento do meu pessoal lá pra vocês. Mandou, Nossa, eu lembro. Cara, muito bom. Nesse dia eu acabei com a raça dele. E foi aí que a Shadows virou um time de uma pessoa só. Não, muito pelo contrário. O pessoal olhou pra cara, pô, eu não tô conseguindo andar direito, cara. De tanta coisa que eu fiz hoje. O que deu em você? Eu falei, a gente resolveu fazer um cursinho aí da WeArmy, né? Mas é isso mesmo. Boa. Stonks. Mas e o pessoal, tipo, adorou aquilo, cara, porque o pessoal saiu, meu braço tá doendo, eu não tô conseguindo mais levantar a egg, cara, e a egg pesa 2 kg só, entendeu? Do tanto que a gente treinou, cara. O pessoal voltava com a cartela de Dorflex vazia. Cara, e o jogo fica gostoso, né, Alex? O jogo, se o treinamento é de arrombar, o jogo fica gostoso, cara. Não, e pior não é nada, Arruda. Da minha cidade aqui de São José dos Campos para Sá, são 2 horas de viagem, cara. E são 2 horas eu revisando o mapa, revisando tática, revisando o planejamento com eles. Os caras não dormem, velho. Os caras chegam lá, vamos logo fazer essa missão pra ele poder ir embora e nunca mais ver o Alex. A tática da psicologia reversa, né? Vamos ganhar esse negócio, tá ligado? Cara, eu entendo você, cara, porque assim, quando é pra jogar, cara, é aquilo lá, assume o seu papel e joga sério, cara. Leve, assim, né? Não se leve tão a sério, mas, jogue sério. Você tem que... Cara, você tá respeitando o jogo, cara. Você tá respeitando os outros que estão indo lá, cara. Você tá sendo um adversário que... Né? Eu acho que eu sou um adversário que todo mundo gostaria de ter. Cara, porque você quer... Exatamente, você quer um adversário que, te desafie também, né? Senão vira aquele joguinho de mata-mata, você vai no shopping lá vai fazer capture the flag, né? Você vai no shopping e faz aquela coisa indoor lá, né, mais amadora, né? Mas, a gente tá falando de um Warsoft um pouco mais profissa, né? Um esporte que tá profissionalizando nesse sentido, né? Cara, eu gostei desse termo que o Alex usou. Eu sou o inimigo que todo mundo gostaria de ter, velho. Legal, hein? Gostei dessa frase também, hein? Pensa bem, se você é Arruda, vamos lá, Arruda. Pensa bem, imagina só nessa situação. Você tá lá, você fala, eu vou pra esse jogo, eu vou me preparar pra esse jogo, eu vou pegar no pé de todo mundo pra todo mundo fazer certo, entendeu? E eu quero que tenha pelo menos um cara à minha altura pra bater de frente com ele. Isso aí, velho. Entendeu? Eu quero que eu tenha um cara ou à minha altura ou melhor do que eu, porque daí eu sei, entendeu? Que o cara treinou mais do que eu. E no próximo jogo, eu vou estar treinando mais do que ele. E assim a gente vai vendo, entendeu? Esse grau de competição é saudável, gente. Viu? Não vai achando que o cara, o Alex é nossa, o cara é ao extremo. Não. Muito pelo contrário. Eu jogo o jogo, entendeu? Do meu modo. Quando eu disse que ele tava gritando, quando eu disse que ele gritava no rádio do meu lado, era isso. Tá explicado. Entendeu? Não, mas eu entendo o que o Alex tá falando, porque eu sou assim quando... Eu sou assim nessa parte de comando que eu curto pra caralho e assim... Bom, não pode falar palavrão, né? Cara. Ainda complementei. Enfim, vou falar de novo. Vai, Roger, você edita, vai. Valeu. Eu deixava.
ou não edita. Mas nessa parte de comando eu entendo muito bem o Alex, porque eu sou assim também. Cara, eu entro no jogo, cara, eu não gosto de fazer as coisas mal feitas, cara. Não gosto de fazer. Tem que ser bem feito, assim, não tem que ser perfeccionista, nada. Cara, tem que ser bem feito, cara. Você tá ali... Primeiro que você tá gastando o final de semana inteiro pra jogar lá. Eu podia estar assistindo Netflix comendo pipoca em casa. O Roger faz isso, o Roger faz isso. O Roger faz isso daí, o Roger já é regão. O Roger faz isso sem culpa, cara. Zero culpa. O Roger foi pra Aspen no último jogo, né? O pessoal lá no frio, o pessoal na chuva e o Roger em Aspen com um gorrinho na cabeça, uma pantufa e comendo caramelo na beira da lareira. E tomando vinho. E tomando vinho. E assim, cara, você vai pro jogo, cara, primeiro, você paga, tem um custo alto, você viaja, tem pessoas que viajam de longe, tem pessoas que viajam de mais perto. Grau. Tem gente que para no posto, compra uma torta de R$70, que a gente já sabe. Aí só guerreiros, cara, só guerreiros. Não, isso aí é um idiota mesmo, é diferente. E aí, cara, você vai lá e faz um jogo com meia boca, cara. Você se propõe a fazer um jogo meia boca de sua parte? Ah, não, né? Não dá, né? Pô, você passa que nem você falou, passou 3 meses treinando com a galera, papá. Pra chegar lá e seu adversário faz um jogo meia boca, os seus colegas das outras equipes fazem um jogo meia boca. Você fala, caramba, mas que joguinho mais... Cara, aí fala, é pra doer, viu, velho? Eu podia ter ido no shopping center jogar com a molecada lá no shopping center lá que pela primeira vez que pegou o Airsoft na mão e sai correndo no mata-mata, ia ser mais legal do que tá aqui. Ops, eu poderia ser um hospedeiro. Poderia. Ai, gatilhos. Nada contra também, eu acho que... Cara, se você vai ser speedeiro, tipo Speedsoft, cara, minha modalidade é Speedsoft, eu vou lá e vou jogar o Speedsoft bem jogado, sabe? Concordo. Nada contra, cara, acho que todas as modalidades... Pô, Speedsoft, joguinho menor, indoor, beleza, meu, vai lá e joga o Speedsoft bem jogado, meu. Seja um bom adversário, seja um bom jogador ou um bom adversário. Pois é. Descrição é essencial. Um pequeno elemento, como uma equipe de Special Forces, não pode se envolver com uma grande força adversária, se pretende sair inteiro. As equipes de Special Forces devem ser capazes de escolher as suas lutas e evitar o adversário quando necessário. É isso aí, né? Nossa, eita... Você é um fighting com 4 jogadores. Eu sou Special Forces, deixa eu ir lá de resolver tudo e abater os 30 adversários. Você vai tomar um puto num pau, entendeu? Com certeza. Não tem como. Não tem como, não tem milagre. Rambo, né? Não tem como. Não tem como, né? Cara, é por isso que eu falo. Pode falar, GB. Não, eu ia falar, por isso que, voltando lá no ponto atrás, né? Isso aqui, ó. As unidades de Special Forces requerem paciência e equilíbrio para jogar, especialmente quando a furtividade é o elemento da missão. É paciência, meu. Você tem que saber o seu tamanho e sua força. Você tem 4 ali, são 4 muito habilidosos, mas não adianta você achar que você é melhor que 10. Né? Não existe isso. E você tem que considerar o seguinte, né? A gente falou lá atrás algumas qualidades do Special Force. Se ele achar que o fireteam dele vai contra um squad inteiro, então, cara, você já arriscou as qualidades dos itens anteriores. Pois porque consciência situacional, técnica e conhecimento ficou para trás. Eu acho que, assim, às vezes é inevitável. Igual na última operação, a gente foi em Fireteam, a gente entrou no CQB, manteve ele, aí de novo, lindamente, a galera do Mossad varreu a gente, porque, cara, a gente entrou em 4, a gente tava com o CQB, tinha limpado o caminho até o CQB, e a gente batia no rádio pedindo apoio pra segurar, cara, ficou só a gente. Quando a galera veio em 12. Mas foi só... Não adianta, né? Superioridade numérica, não tem como. É uma conta básica, cara. É igual, lembra do joguinho de War? Aquele joguinho de tabuleiro War? É 3 dados contra um dado. Não tem como. Pode ser que você venha. Às vezes vence, pode ser. Mas assim, a probabilidade é muito baixa, né? É joguinho de War, cara. O máximo que a gente conseguiu fazer, cara, foi tomar conta do CQB e dar resistência. Mas quando a galera veio estruturado, era 4 contra 12. Pois é. A gente tinha feito a nossa parte, a gente ganhou o CQB, mas para manter, o comando tinha que ter liberado pelo menos um squad para ajudar a gente ali e manter, né? Mas manter. Aí eu vou querer ser um pouquinho polêmico, porque esse episódio tá sendo muito de boas, eu quero gerar polêmica, não tem jeito. Hoje é você então. Veja bem, ó. Se você tem lá um time, vamos supor que nesse exemplo que você deu aí, vocês fossem o Special Force.
tá? Vocês estão lá no CQB. Aí estão vindo 30 inimigos, com 3 snipers, 4 suportes e o resto todo mundo de assalto e DMR. Aí você me chama, eu sou o comando, você me chama no rádio e fala assim: comandante, ó, lascou aqui, vamos precisar de mais um squad de reforço aqui, porque tá vindo 30 nego. Eu falo assim: eu só tenho mais 10. Assim, né? Foi muito bom estar com vocês. É isso, cara. Eu prefiro sacrificar 4 nego do que 20, entendeu? Sabendo que a gente não vai ter força. Talvez a melhor opção talvez é o que eu falo depois aqui, ó. O Roger tocou num ponto, aí tava aqui no roteiro, ó, nem combinou. Esteja preparado para interromper o contato se houver. Ao quebrar o contato, um time Special Forces irá alterar a sua direção de movimento de forma que eles não possam prever facilmente para onde este time de Special Forces está se dirigindo. Ou seja, missão suicida também não adianta nada, porque também vai perder vida à toa. Às vezes recua. Faz o quê? Saber também que... Esse cenário aí, ele se quebrou por falta de comunicação. Porque a gente foi de batedor, a gente conseguiu entrar no CQB e, assim, o caminho estava limpo. Dava pra gente mandar pelo menos mais uns 2 fireteams para manter aquele CQB. Então... como quebrou a comunicação, ficou a gente sozinho lá. E a galera que tava apoiando a gente, adivinha? Foi dormir, pô. Isso era 2 da manhã. Aí eu tô batendo aqui no rádio. É o Sleeping Forces. Sleeping Forces. Mas já brigaram comigo, viu, Arruda? Já brigaram comigo no comando, num noturno que a gente foi. Deixou você dormir? Não, brigaram feio comigo, cara. Falaram assim no rádio: que comandante é esse que deixa o squad morrendo aqui no meio do negócio, perto do objetivo? Eu falei assim: cara, vocês falaram que vocês estão cercados, eu vou mandar a gente aí pra quê? Pra morrer todo mundo junto? Lógico, a decisão... Então, fica lá, cara. Fica lá. Suicídio coletivo. Não, mas é verdade, olha só, quando aconteceu vamos voltar na história. Vamos abrir o grande livro da WeArmy, o livro de história da Enciclopédia WeArmy da história da guerra. Sopra essa poeira aí. Estou soprando a poeira e batendo na mão agora e... página 1375. Cacete, depois desse jeito. Mas em Dunkirk lá, Dunkirk, né, na verdade, né? Eu não sei como é que pronuncia. É Dunkirk. Dunkirk, né? Dunkirk. Eu sou meio ruim de... Meu alemão é meio ruim. Tá nesse lugar aí. Meu alemão é meio ruim. É que tá frio, mas quando os 200 mil soldados ingleses estavam lá presos na praia, Dunkirk, a Marinha Real, o almirante falou, não tem como. Porque se a gente mandar os navios, a gente vai perder toda a Marinha Real. Imagina perder toda a Marinha Real no meio da Segunda Guerra Mundial. Ia perder inteira. Ou seja, tiveram que arrumar um outro plano para resgatar eles lá, e aí foi aqueles barquinhos de pescador, aquela coisa toda, porque a Marinha Real falou, sem chances de resgatar. É ir resgatar e além de morrer os 200 mil que estão na praia, ainda perder toda a Marinha Real. Já pensaram? Porque a Marinha Real estava completamente vulnerável lá e tal. Então é a mesma situação bem parecida. Eu tive uma situação assim também, só que assim, novamente, o pessoal não entende isso taticamente, o quanto que não adianta mandar alguém lá de kamikaze também. Aconteceu também comigo no comando exatamente a mesma situação. Um time inteiro lá abatido. Tem que ir lá mandar resgatar e tal. A gente é Airsoft, não é SAMU Simulator, né? A ideia é simular o combate ali, a brincadeira do combate. E aí usar os elementos e os jogadores estrategicamente. Se não dá, não deu. Faz parte. Eu acho que nessa situação eu nem peço reforço, peço nada não, cara. Eu tento enfrentar e não deu. Vai fazer o quê? Não deu. Pega, bota ali na cabeça, espera meia hora. Se meia hora não te salvarem, você volta pra sua base. E melhor isso aí, Alex. Não, viu? E tá gravado, viu, Alex? Se eu for comando e você morrer lá, eu não vou mandar ninguém, vou colocar essa gravação no rádio pra você. Porra, eu vou até te agradecer, cara. Se eu for emboscado e não puder voltar, meu irmão, eu vou ficar lá onde eu tô mesmo. Sim. A gente aproveitou que a gente... Não deu medo. A gente aproveitou que a gente tinha sido abatido e ficamos lá descansando e batendo papo, fazendo estratégia pro dia seguinte. A hora da bolachinha. É a hora da bolacha. A bolachinha, a hora do a hora do salamitos. Teve um guerreiro, cara, que assim, o pessoal do Mossad entrou e falou, que barulho é esse aí? Aí
Não, cara, fulano tá na outra sala, ele tá batido, ele aproveitou e dormiu. Não, mas ele não tá dormindo. Relaxa que você se acostuma. Rapaz, eu tô do meu lado também, cara. O amigo meu batido. Os caras olhando pra minha cara assim, mano, o que você vai fazer? Eu vou botar a máscara aqui e vou tirar o cochilo até alguém vir me salvar. Eu não tenho o que fazer. Cara. Mas foi, cara, é só diversão, bicho. Ué. É só história boa pra contar. História boa. Familiarize-se com as técnicas e procedimentos do observador avançado, incluindo navegação e comunicação. Uma equipe de Special Forces que não pode se comunicar bem, não está pronto nem para apontar a sua egg e puxar o gatilho. Então, forte também, né? Forte, velho. Mas assim, cara, de novo, né? Saber observar e comunicar, meu. Com certeza. Muitas coisas do meu time, a gente evita muito de usar o rádio, cara. Evita muito. A gente usa os sinais mesmo pra gente poder se locomover e tudo mais, né? A gente, principalmente quando a gente tá em deslocamento, a gente não procura fazer a cada... A gente tem uma certa distância que a gente sabe que, tipo, a gente vai andar 20 metros, vai parar, vai observar. Aguarda 5 minutos. Não teve movimentação? Vamos andar mais 20 metros e assim sucessivamente. Até a gente chegar no ponto, por exemplo, no ponto X, que a gente apelidou aquela rota lá da parte de trás de Estrada da Fúria, né? Para o Road. Nós chegamos até o ponto A. Desse ponto A em diante, a gente vai começar a andar 40. Vamos começar a fazer o dobro. Entendeu? Mas sem chamar muita atenção, entendeu? A gente já tem esse feeling, né? E o pessoal já sabe, né? Que ou é formação em flecha, ou é a formação em linha, ou é a formação 2x2, né? Que a gente fala. E 2 de cada lado, e eu atrás... Né? Porque geralmente sempre vai 5 ou 6 comigo, né? Então a gente tem sempre um batedor na frente também, um pouquinho mais pra frente, pra ver movimentações e tudo mais, né, cara? Então eu acho que isso é imprescindível, principalmente... Isso é muito legal. A capacidade de você pegar o mapa e abrir e planejar a sua rota e os seus checkpoints e definir em cada trecho como que vocês vão proceder nesse trecho. Então esse trecho é um trecho mais tranquilo, esse trecho é um trecho mais próximo, esse trecho é um trecho que provavelmente vai ter a atividade adversária e definir que aqui esse trecho a gente vai ser em coluna, esse vai ser em linha, esse já vai ser em echelon, escalonado, seja qual for. Mas você já passar isso no briefing para sua equipe, pô, isso é legal pra caramba. Isso é muito legal, porque o cara já sabe já. Você não vai na hora ficar definindo, vai lá, pessoal, abre. Quer dizer, você vai evitar muita comunicação desnecessária, porque o pessoal já sabe o que tem que ser feito. Inclusive, olha só, eu tava até pesquisando esses dias sobre sobre o Fireteam e o Squad, né? E, sabe, atualmente o Fireteam é composto por 4 elementos. Corporal, né? Na USMC, né? Ou na US Army, o Corporal, que seria tipo um cabo, né? E 3 soldados, né? Ou seja, um Fireteam Leader e os 3 operadores, né? A gente puxar Super Soft, essa coisa patente militar, né? Em algum momento eles aumentaram para um a mais. Era um Corporal, 4 soldiers, né? 4 soldados. Sim. Ou seja, o Fireteam composto com 5 elementos. Só que, qual que era o problema? O rádio não é um equipamento convencional de todos os operadores do exército americano. Então, não é comum que todo mundo use rádio. E a comunicação verbal basicamente, no Fireteam, no exército americano, é basicamente comunicação verbal mesmo, sem rádio. E como o Fireteam estava muito grande, 5 elementos, aumentava muito a extensão da formação, imagina uma formação coluna, o Fireteam Leader tinha que falar muito alto, e isso estava atrapalhando nas táticas, porque estava quebrando um pouco da furtividade da equipe. E aí eles voltaram para o Fireteam, ficou um tempo um Fireteam com 5 elementos, e depois eles voltaram para 4 elementos, como está agora, ainda 4 elementos. Então, uma curiosidade aí sobre como é importante essa questão de comunicação, né? Isso pensando assim, no convencional. É óbvio, o pessoal de Special Forces lá usa rádio, aquela coisa toda. No Airsoft também o pessoal usa muito rádio, né? Mas o ideal é realmente essa comunicação, reduzir ao máximo possível a comunicação, usar muita comunicação de mão e muita comunicação sem ser por rádio, ou seja, comunicação verbal. Ah, sim, olha, eu vou te falar, hein? A mão na roda, viu, cara? Pra você saber o que você falar e o cara poder entender, viu? Sem poder gritar, avança! Você vai ficar parado aí até quando? Olha o cara passando ali, você não vai... E assim vai, entendeu?
Ou tem que chegar e fazer o sussurro tático, né, Arruda? Nossa, Sussurro tático. Sussurro tático é muito Sussurro bom, tático. cara. sussurro tático. Essa é nova, mano. Essa eu não conheço, não. Conta aí, Arruda. O sussurro tático foi um negócio que na minha estreia em Pripyat, eu acabei sendo o único cara que tinha um rádio com 2 baterias. Então eu fiquei sendo o link do comando, né? E a gente tava no Fireteam numa missão de observação. Cara, eu posicionei o pessoal, aí eu, nossa, perfeito, aprendi na WeArm. Eu sou o cara. Logo na minha primeira missão, já sou líder de Fireteam. Cara, aí os policiais de Pripyat começaram a deixar os inimigos por perto. Aí eu fazia sinalização de mão, o cara olhava pra mim e balançava a cabeça. Aí eu pedindo ele pra ir pra esquerda. Aí o que eu fiz? Eu lá numa cobertura bonitinha, tava ali. Aí lá vai eu, me esgueirando, pra chegar pra ele, vai pra esquerda. Aí eu voltava. Aí eu falava pro cara, vai pra frente. Tem movimento. Com as mãos, né? Com as mãos. Aí Com sinal de mão, né? Você fazia sinal de mão e o cara não sabia sinal de mão, né? Ele não entendia o sinal de mão, né? Cara, aí eu voltava de novo, eu saía me esgueirando pra chegar lá e falar, agora, vai pra frente. E aí eu voltava. E aí nasceu o sussurro tático. Deus, cara. Mas qual que é o contexto do Arruda aí? A galera que, tipo, ele não conhecia, né? Não era o pessoal que se conhecia, não era do seu time. Exato. Era o pessoal que você conheceu lá no jogo. Naquele que não... momento, né? No jogo ali e tal, no momento. E é um pessoal que, novamente, aquela questão que a gente fala sempre da necessidade de todo mundo falar a mesma língua, conhecer as mesmas técnicas, né? Ter um padrão de técnicas bem consolidado, para que possamos jogar entre si sem necessidade de ter esses problemas. Eu tenho certeza hoje que se a gente jogar aqui nós, né, a gente já tem um conhecimento, aprimorado, né? A gente conseguiria, a minha comunicação com qualquer um de vocês entenderiam com certeza e de vocês para mim também. Então essa é a importância, que a gente tanto batalha em relação a essa questão de fazer um curso legal, de se aprimorar, de reunir todo mundo, de todo mundo ter a mesma técnica, falar a mesma língua. Mas é tudo aquilo é o que eu sempre falo, entendeu? Ninguém conhece tudo. Ninguém fala, eu já tenho, 4 anos de Airsoft e eu não conhecia tudo. Sim, com certeza. Hoje eu aprendo com muitas coisas, sabe? Então, essa questão de aprendizagem e tudo mais, a gente vem adquirindo com o tempo, mas você vê que você é um grão de areia no meio de um monte de gente, tá ligado? Um monte de gente. E a galera que às vezes e tem muita gente que, infelizmente, é um pouco preguiçosa e não quer aprender as coisas, né? É engraçado isso, né? Às vezes o pessoal, só vim aqui pra dar uns tiros, só pra gastar bolinha. Eu não, cara, eu vim pra jogar legal, porque eu gastei mó grana, é mó caro. Esporte caro, caramba. Pois é. Né? Tem que viajar, tem que comprar torta comprar torta no posto. É isso que deixa caro, cara, a alimentação. E segue o raciocínio pra todo mundo que joga Milsim. Seja o inimigo que você gostaria de enfrentar em campo. Boa. É isso aí, cara. Isso aí. E pra fechar, Special Forces tem que ter multi-habilidades. Saber operar em Malte, em CQB, na mata, enfim, ter todas essas habilidades bem apuradas, né? Ter um time apurado pra ser um braço do comando ali. Porque geralmente o Special Force, ele não tá dentro de um fireteam normal ou de um squad normal. Ele é um squad ligado diretamente ao comando pra fazer as missões que o comando exige, né? Ou exige no bom sentido, né? Mas que determina ali dentro do jogo. Sim. Então, né? E Malte aqui eu quero dizer aquele Military Operation Urban Terrain, né? Porque assim, tem o Malte e tem o CQB, né? O pessoal às vezes confunde um pouco. Sim. O Malte é aquela coisa de área urbana externa. Então, ruas, esquinas, né? Aquele avanço em área urbana externa. E o CQB já é pensando dentro da edificação, como que você vai proceder tecnicamente para atingir ali seus adversários. E obviamente, né, o Special Force tem que ser multipropósito, né? Tem que saber operar em área urbana, em área fechada, em área externa, em área de mata. Eu tenho essa concepção também. Por isso que eu sempre treino em mata, treino em CQB e treino em área, vamos dizer assim, edificada lá de externo também, cara. Área urbana, né? Falar assim, área urbana, né? Área urbana, área edificada e área de mata. Então acho que eu sou chato nessa parte. Mas tá certo, tem que ser assim mesmo. Mas não é puxar a sardinha, não é porque eu conheço faz tempo já, mas jogar, eu já tive a oportunidade de compor a Shadows também. Os caras jogam, assim, a linearidade que a gente consegue executar o jogo junto com a equipe é sensacional, é fantástico, cara. E é bem isso, é o preparo, né?
esse negócio de treinar, mesmo eu não treinando com eles, né? Você acaba ali no momento, você fala, eita, né, eu tenho que me moldar porque os caras estão no nível muito mais, né? Então a gente vai levando isso, é muito gostoso, assim, compor a equipe e jogar junto, assim. É uma experiência muito boa, cara. Eu que agradeço, cara, você fazer parte do meu squad. Sei o Renato, um dia o GB, quem sabe o Arruda também. A gente possa jogar. Opa, aí sim, velho. Tô com inveja louca aqui do que você falou do treinamento, cara. Tava até esperando terminar o podcast pra falar assim, aí, cara, quando é que a gente vai treinar? Vamos treinar sim. Mas o Roger... Tô preparando uma coisa especial. O Roger, ele quer realmente compor, cara. A última vez ele compôs lá em Campos e a gente em Araçá. Entendi. O único chocolate que a gente teve foi o barro no controle, né? E eu tava tão feliz por vocês, gente. Vocês jogando na chuva, barro. É tão gostoso, né? O Roger tem um jeito estranho, né, de mostrar apoio pro time. Isso. Psicologia reversa. Uhum. Funciona. E como diz o Forrest Gump, isso é tudo que eu tenho pra falar sobre isso. Considerações finais, vamos lá. Bom, pessoal, o Special Forces é isso daí. Lógico, dentro da brincadeira, da sua devida proporção. Ninguém aqui quer ser Special Forces de verdade. É no jogo do Airsoft, na brincadeira. Então, só pra ficar bem claro isso daí, né? A gente falou no começo do podcast, né? E faltou bem isso daí. Então é isso. Espero que tenham gostado. É isso aí. Encare, né, o Special Forces como uma força de ação especial mesmo ali, que você vai executar uma tarefa difícil, mas não encare aquele papel de durão, de pessoa que jogador que vai andar com a cabeça olhando pra cima, e eu não falo com vocês porque vocês são meros assaltes, né? Eu sou do Special Forces, né? Vocês são convencionais, né? Então... Caraca, alfinetou mesmo, assim. Expôs o Alex aí? Porra! Bom, galera, assim, ótima discussão, show de bola. Eu acho que a gente ter listado aí o que faz um time Special Force, e ainda mais tendo aí a companhia de pessoas que levam a sério até esse papel, treinam para isso, cara, isso é bem inspirador, e eu espero que esse podcast inspire outros aí a ir nessa linha. Aproveitar o Airsoft, aproveitar o Milsim ao máximo, até se dedicando realmente a formar o seu Special Force, com todas essas qualidades, tá? É isso aí, Arruda. É isso aí, perfeito. Eu gostaria de agradecer a vocês primeiro pela oportunidade de estar aqui junto, podendo discutir, tá? Obrigado mesmo. Meu primeiro podcast, não sei como é que saiu. Gostou do camarim? Gostou do camarim? Gostou do camarim? Pô, o camarim tá top aqui, cara. Eu gostei sim. Toda a água Perrier. Agora. Cara, o que eu não abro mão, Alex, eu não sei se no seu tem, mas as minhas 500 toalhas com trigrama ARR08. E assim, ó. Não fez aí. Por que o Arruda é especial, hein? Não, e eu vou contar porque a última vez tá faltando 3, cara. Eu acho que o GB e o Rafael e o Roger pegaram, cara. Porque foram 3 certinhos. Tinha só 497. Pô, termina o podcast, a gente fica contando ali, pô, mas perda de tempo. Aí, não dá pra confiar nesse jeito. E se não tiver certinho, tu quebra o camarim inteiro, né? Ah, pelo amor de Deus. E as câmeras? Eu espero que no seu tenha tâmaras, o meu tem. O último podcast foi uma bagunça, né? A Ruda deixou uma bagunça no camarim. Cara, mas foi estresse, né? Estresse, 497. Entendi. Mas enfim, que você se inspire nessa conversa. Você que joga, né, de forma diferenciada, né, que escuta esse podcast, porque pessoas que escutam esse podcast são pessoas diferenciadas. Falou uma coisa bonita agora, hein? É isso aí. Sempre, né, se dedicam ao esporte, que estudam o esporte, que treinam o esporte, entendeu? E não só jogam o esporte, tá? Que você seja o inimigo que você gostaria de enfrentar em campo. Show, Alex! Show, aí sim, hein? Isso vai virar frase. Essa frase é maravilhosa. Se aprimorem-se cada vez mais, entendeu? Embora seja uma brincadeira de gente grande, que a gente fala, né? Que vocês possam serem melhores, né? A cada dia que passa com o seu Fire Team, squad, time. Mas não só, né? Mas como família também, como pessoa. E assim vamos viver na vida. Isso aí, Alex. Show, velho. Da hora. Legal, pessoal. Alex, aí comenta aí no DM aí. Manda inbox pra gente. Se vocês quiserem a caneca com a frase do Alex aí,
Vamos lançar, boa, vamos lançar essa caneca. Com certeza. Lembrando Alex, também, né, você pessoal... assinou alguma coisa? Eu não ensinei nada, mas Então, também cara, não o tem Roger nada já pegou essa patenteado. frase. Ele já pegou. Mas valeu, Alex, pela participação aí, valeu por ter aceitado o Obrigado a convite. vocês, cara. E vamos lembrando também o pessoal de curtir, seguir a gente no Instagram. Procure também o nosso canal no YouTube. Deixem comentários, é importante também, dúvidas, questionamentos pra gente discutir também nos próximos episódios. Só procurar no Instagram, no próprio YouTube, vocês encontram o episódio lá. Pode deixar nos comentários, que a gente tá sempre checando e trazendo essas questões pra cá. E aproveitar para fazer os recados finais. Acessem wearme.com.br, conheçam a WeArm Store, GBBs e AEGs da melhor qualidade. Entregamos para todo o Brasil, excelente acabamento, o melhor preço do Brasil, com certeza. Então acessem wearme.com.br. Conheçam também a WeArm Academy, a central de cursos da WeArm, wearmeacademy.com.br. Lá vocês conhecerão o curso O que você precisa saber para jogar Airsoft. São 6 módulos, 50 aulas, bônus exclusivos, acesso vitalício por apenas R$ 119,90 em até 12 vezes. Lembrando, não é apenas uma sequência de aulas, de vídeos, e sim a porta de entrada para a WeArm Community, uma comunidade formada por jogadores que falam a mesma língua, que é o que a gente preza, o que a gente dá sempre discussão aqui nos nossos podcasts. Dito isso, valeu GB. Valeu, Rafa. Valeu, Roger. Valeu, Rafa. Valeu, pessoal. Valeu, Arruda. Valeu, Rafa. Valeu, galera. Valeu, Alex. Valeu, senhor Rafael. Obrigado aí pela oportunidade, viu? Valeu, até o próximo WeArmcast.